Oi meninas, tudo bem? Vocês sempre pedem muito pra eu gravar vídeo e eu acabo não gravando, enfim, por falta de tempo, por falta de habilidade. Mas agora eu tô começando e porque eu não conseguia manter uma certa periodicidade. Então eu vou tentar manter um pouco mais os vídeos, pelo menos falar uma vez por semana, pelo menos eu vou tentar encontrar uma maneira de encaixar os vídeos. E os assuntos que me pedem para gravar vídeos são assuntos muito variados. Algumas pessoas pedem para eu gravar sobre os livros que eu escrevo, algumas pessoas pedem para eu escrever sobre relação a dois, outros sobre viagem. Então, enfim, eu demorei um pouco, pra mim é um pouco difícil encontrar esse formato do que falar, como falar, mas eu vou tentar realmente, como o canal é o canal Flávia Mariano 1, eu vou falar sobre a vida. Espero que eu consiga atender a todo mundo. Hoje eu vou falar dos meus 5 maiores medos de viajar sozinha. Eu acho que o que impede muitas pessoas de tomar essa decisão de viajar sozinha é realmente a questão de você ter essa sensação de que você tá sozinha no mundo, de que você realmente tá viajando sozinho porque você não tem outra companhia para viajar com você. Então, eu acho que Então eu acho que o primeiro medo que eu tinha e que todo mundo, que a maioria das pessoas tem quando vai viajar sozinha vão pensar que eu sou uma largada no mundo, vão pensar que eu não tenho amigos, vão pensar que eu não consegui agarrar um marido, vão pensar que... Enfim, a gente tem um pouco isso, porque a gente ainda tem muito essa sensação de que viajar sozinha é coisa de quem não tem companhia. Então, esse era o meu primeiro medo, né? E isso pra mim era muito assim, por que eu tô precisando viajar sozinha? Então, acho que meu primeiro medo de viajar sozinha era um medo meio, um pouco do que as pessoas iam pensar de mim, né? E quando as pessoas... Eu lembro que a primeira vez que quando eu fui fazer o projeto 30 em 30, eu já tinha feito intercâmbio no Canadá, 6 meses, ido pra ficar sozinha, né? Enfim, lá eu conheci outras pessoas. Só que eu lembro que eu falei assim, eu tô indo no projeto 30 em 30, que eu queria chegar aos 30 anos tendo conhecido 30 países, e enfim, vai vir, tem o livro. E aí uma pessoa falou pra mim, nossa, eu acho o máximo que você tá fazendo, mas eu nunca faria. Aí eu fiquei assim, por quê? E aí ela falou, porque é muito solitário, né? Você é uma pessoa muito solitária. Aí, com essa pergunta dessa moça, quando eu voltei de viagem do projeto 30 em 30, foi que surgiu Viagem para Mulheres, que era assim, toda mulher merece viajar. Você tem companhia? Vá com companhia. Se você está casada, vá com seu marido. Se você não está casada, se você tem o dinheiro, mas não tem a companhia, por que não? Por causa de medo, por causa do que vão pensar? Grande coisa, né? Você não está fazendo mal a ninguém, pelo contrário. Então, essa pessoa mesmo falou, eu não viajo sozinha nunca, isso é muito degradante, sério. Então a ideia foi essa, mas só que assim, o blog ele não surgiu para atender essas pessoas que viajam sozinha, ele surgiu para mulheres que querem viajar. Só que as mulheres acabaram se identificando com o meu jeito de falar, com o meu jeito de expor, porque foi essa experiência, esse medo todo que eu tinha de viajar, que fez com que eu quisesse montar uma coisa que mostrasse assim, gente, viajar é legal, e tem um mundo aí de pessoas para vocês se conectarem, enfim, para conhecer. Então, viajar é legal, viajar é bacana, seja como for. O meu segundo medo de viajar sozinha sempre foi eu me perder. Eu não sei ler mapa, simplesmente não sei. Eu sei gravar as coisas, eu sei enxergar as coisas, assim, me mostre o caminho e eu saberei sempre voltar. Mas não me pergunte qual é a rua. Eu morei muito tempo no Canadá, eu morei 6 meses no Canadá, e eu lembro que as minhas amigas que eu fiz lá, elas sabiam os números das ruas, os nomes da rua, quais as ruas juntavam com quais. Eu não sabia nada. Eu voltei do Canadá praticamente sem saber qual era o bairro vizinho ao meu. Eu tenho algum problema que eu não consigo, então eu tinha um medo muito grande de me perder, um medo absurdo. E como eu viajo muito com o meu marido, com o Jorge, essa é a parte dele, ler os mapas, e ele tem uma capacidade de ler mapa. Várias vezes eu falo assim, não, agora eu vou ler esse mapa, agora eu tô determinada, vou ler esse mapa. Aí eu viro, ele Flávia, o lado que a gente tem que ir tá de cabeça pra baixo. Eu falo, mas não tem condições, não tem cabimento, eu tenho que aprender a ler mapa. Então eu não sei, é uma coisa que eu tenho que botar num projeto, aprender a ler mapa. Então eu tenho muito medo de me perder, mas eu tenho uma coisa muito boa que é perguntar. Então se eu tô perdida, seja aqui no Brasil, seja lá fora, eu simplesmente pergunto, por favor, você sabe onde fica tal lugar? E
quem tem boca vai a Roma, ou ao menos vai ao seu destino. Então esse era o meu medo, de me perder. E quando eu fiz o projeto 30 em 30, eu fiquei muito nervosa, muito angustiada, porque eu ia passar muito pouco tempo nos países. Então eu só pensava, gente, quando eu começar a marcar as coisas mentalmente, eu vou ter que voltar, eu já tô indo embora do país. Mas foi tranquilo, sobrevivi, estou aqui conversando com vocês. O meu terceiro medo de viajar sozinha, que eu acho que é o medo de todo mundo, é ficar doente. E se eu ficasse doente? E isso aconteceu lá no Canadá, quando eu estava no meu segundo intercâmbio lá em Toronto, eu fiquei doente. Fiquei doente e eu tinha um problema nos olhos. Depois eu fui descobrir que era alergia à marca da lente de contato, mas eu fui ao médico lá. E o médico falou pra mim nunca mais só poder usar lente. E eu tenho 6,5 de miopia. Então eu só tinha levado um óculos, porque eu não uso meus óculos quase nunca. Só pra dormir. E aí eu tinha levado o óculos e meu óculos era muito feio. Era horroroso. Porque eu nem tava contando com ele. E foi uma coisa horrível. Foi assim, eu andava com aquele óculos horroroso. Eu não enxergava bem com o óculos. Acho que ele tava num grau menor. Aquilo foi terrível. Foi assim... E o meu olho vermelho, e tinha dias que eu não enxergava, eu tinha uma reação à luz do dia que eu não enxergava, então eu tinha que ficar em casa, eu não ia pra aula, eu tinha que ficar em casa. Então assim, foi terrível, meu olho doía, queimava, ai, foi uma sensação terrível. Só que eu sobrevivi, deu certo, tinha feito amizades lá, enfim, ficava em casa. Então eu sobrevivi, foi bacana. Uma outra vez também que eu viajei, que eu tive depois do voo, eu não sei se aquilo foi trombose, o que foi, eu não consegui andar. Eu passei um dia, foi um voo muito longo dos Estados Unidos, foi um voo muito longo, eu fiquei com muita dor na perna, E a sorte é que a gente estava na casa de um primo do Jorge. Então eles saíram e eu fiquei em casa, mas era uma dor insuportável, que eu acho que como meu marido é médico, eu fiquei mais tranquila, ele me orientou, mas eu acho que se eu estivesse sozinha, eu teria ficado muito nervosa, porque era uma dor assim, alucinante, eu não conseguia mais andar. E aí ele me orientou, eu fiz repouso, ele cuidou de mim, então rola esse medo de viajar e ficar doente? Rola, né? Se acontece, acontece, mas viaje pensando sempre no melhor, viaje sempre pensando enfim, no que vai acontecer de bom, nos resultados positivos, e sempre vai ter alguém para te ajudar. Se eu estivesse no hotel, eu teria interfonado e falado, olha, eu preciso de um médico, eu não tô passando bem, minhas pernas estão doendo muito, então sempre vai ter alguém para te ajudar, fique tranquilo. O meu quarto medo de viajar sozinha é que alguém entre no meu quarto. Sempre tive. Quando eu fui no projeto 30 em 30, eu saí, eu fiz Brasil, Frankfurt e Frankfurt no mesmo dia. Eu peguei um trem, depois no livro tá bem detalhado isso, mas assim, foi uma viagem doída. E aí, esse início de viagem foi muito, eu tava com muito medo. E aí, eu fui de Frankfurt no mesmo dia eu fui de Frankfurt pra Luxemburgo. Eu peguei um trem no próprio aeroporto de Frankfurt, eu peguei um trem pra Luxemburgo. E aí cheguei uma neve. E quando eu cheguei na estação de trem, eu pedi uma informação pro rapaz, tô bem resumindo assim. Ele falou que a região era muito perigosa, onde eu tinha reservado meu hotel. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tô aqui sozinha e a primeira coisa que eu ouço de recomendação é que a região do meu hotel tem muita gangue. Eu sou carioca, eu falei assim, pô, será que é gangue igual no Brasil? Será que é, sabe, assim, eu fiquei com muito medo. Aí eu fui pro hotel e todas as noites que eu durmo em hotel sozinha, pode ser no Brasil, pode ser fora do Brasil, eu ponho uma cadeira atrás da porta. Eu sempre ponho, eu não sei explicar porquê, eu sempre acho que alguém vai entrar enquanto eu estiver dormindo. Então eu ponho a cadeira pra eu poder ter uma noite mais tranquila de sono. E o meu quinto medo de viajar sozinha é a solidão. Um lugar que eu me senti muito solitária e que eu acabei não aproveitando muito bem, tanto quanto eu acho que eu poderia ter aproveitado, foi Londres. É uma longa história, mas foi o último país do projeto 30 em 30. Foi o último? Não, o último país do projeto 30 em 30 foi a França. Mas eu já tinha, então assim, foi meio que caminho de volta, foi Paris. Mas foi o penúltimo, foi o último que eu completei 31 países na viagem. E então assim, quando eu fui pra Londres, eu estava de TPM, eu peguei Londres no inverno, então assim, eu já tava meio que sem paciência pra viajar no inverno, eu já tinha pegado nevascas, eu demorei, aí não posso ficar contando muita coisa, mas eu demorei mais de 2 dias pra sair da Bélgica
para ir para Eslovênia. E o meu destino, na verdade, era Veneza. Então eu já estava muito cansada, sabe? De ficar puxando mala, de ficar... Então eu estava um pouco desgastada. Então, quando eu cheguei a Londres, para piorar, eu ainda estava com TPM e anoitecia muito cedo, um frio, e não saía um sol, e aquela sensação terrível. E aí eu realmente, eu fiz até um vídeo. Quando eu fui no encontro com a Fátima Bernardes, eles até colocaram esse vídeo. Eu vou botar o link depois pra vocês. Vou ter que achar ele. E colocaram esse vídeo em que eu falo, ai, tô de TPM, andando em Londres, assim, segurando uma câmera. Porque, nossa, eu fiquei tão solitária. E teve uma história ainda do albergue, do lugar que eu reservei, que era um desafio pra mim dormir com mais gente no quarto. E é uma longa história também. Eu acho que não necessariamente você tem que viajar sozinha. Mas eu acho que é isso que eu tento fazer de diferente. Não ficar aqui falando, ai, viajar sozinha é super legal, é super bacana, só tem coisas positivas, você nunca mais vai querer viajar com outra pessoa. Eu não concordo. Eu acho que sim, tem vezes que tem coisas muito bacanas em viajar sozinha. Eu faço um outro vídeo, faço um post. Mas essa coisa do medo, eu acho que todo mundo tem, é natural e é saudável, porque a partir do momento que você tem medo, você se preserva. Então são medos palpáveis e medos reais, e enfim, os medos existem, mas a coragem também existe. Então eu sempre penso assim, se o medo existe, né, para cada medo há uma coragem. Então se eu tenho medo disso e eu quero fazer isso, eu tenho que encontrar uma maneira de ter coragem. Se eu não quero, eu vou conviver com esse medo. E eu queria. Era muito importante pra mim, por exemplo, chegar aos 30 anos tendo visitado 30 países. E eu só tinha como fazer isso sozinha. Então, quem que ia largar a vida e sair? Enfim. Então, esses são os meus 5 medos. Eu espero que, dividindo eles com vocês, vocês de alguma maneira também vençam os de vocês, ou não, que vocês optem realmente só por viajar juntas. Hoje em dia eu viajo muito com meu marido, demais, que acompanha as viagens sabe que eu praticamente só viajo com ele ou com as minhas amigas, mas nada impede que daqui uns dias eu embarque em alguma viagem sozinha, quem sabe, né, pra poder... é uma coisa que eu tenho maior vontade hoje em dia, por exemplo, assim, é de pegar a mala. Eu já até falei isso com o Jorge. Eu vou passar um mês em outro país para escrever os meus livros, porque eu preciso de inspiração, sabe? Tenho esse sonho, assim, de chegar numa cidade, assim, na vinícola em Mendoza, na França. Já pensaram que delícia, gente? Escrever meus livros lá na Itália, assim, na Grécia, olhando o mar. Olha isso, sonhando alto, né? Oh, Jesus! Mas, gente, obrigada por assistirem esse vídeo. Eu espero que responda as perguntas de vocês, eu espero que atinja a expectativa de vocês. E se vocês tiverem sugestões do que falar, enfim, de algum tema, seja de viagem, seja de relacionamento, seja sobre os livros, deixa aqui, deixa no grupo no Facebook ou manda para contato@viagemparamulheres.com. Um beijo para vocês e tchau!